Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. No culto de hoje nós estamos oferecendo ao Senhor em ação de graças pelas bênçãos recebidas, especialmente pelo livramento que o Senhor deu à nossa irmã Mara. Nós estamos também rendendo graças ao Senhor pelas respostas de oração com relação à saúde do pastor Malta. Essa semana ele recebeu alta definitiva do médico que o operou. E ele disse, as palavras do médico foram: ele está zerado. Amém. Amém? Então, grande bênção para o nosso pastor. E para nós também, que temos acompanhado de perto tudo que ele viveu. Mas eu queria convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 7. E nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 37. Marcos, capítulo 7, do versículo 31 até o versículo 37. Amém? Amém. É o 14º milagre de Jesus descrito por esse evangelista. Diz assim a palavra do Senhor: de novo se retirou das terras de Tiro e Sidom, de Tiro, e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós invocamos a Tua presença, confiados no poder que há no sangue de Jesus, rogando a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos curar, nos restaurar, perdoar os nossos pecados, renovar as nossas forças e ministrar ao nosso coração essa palavra, Senhor, que cada vírgula, cada tio dessa palavra seja impresso no nosso coração de um modo vivo e nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome e por amor de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nós temos todos vivido dias de intensas lutas, temos passado por estreitos cada vez mais estreitos, e esta semana esse texto ele foi tema de uma das meditações feitas pela manhã. E eu escolhi naquela meditação o último versículo que diz: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. E como é difícil nós fazermos essa afirmação quando nós estamos no meio de uma luta muito grande, quando nós não entendemos os propósitos de Deus para determinadas lutas, quando nós não compreendemos os caminhos e as estratégias de Deus para responder aquelas nossas indagações em oração, muitas vezes orações em lágrimas. E esse texto fala da cura de um surdo e gago.
uma das muitas intervenções sobrenaturais do Senhor naqueles dias. E eu queria convidá-los hoje, como nós já fizemos a leitura, a nós pararmos um pouco para meditar sobre aquilo que o Espírito deseja ministrar a cada um de nós, sobretudo e especialmente aqueles que estão passando, enfrentando momentos difíceis, quando não encontram explicação para determinadas coisas. No episódio, como nós já lemos, Jesus, ele tira aquele homem do meio da multidão, toca-lhe a língua com saliva, em seguida ergueu os olhos para o céu, suspirou e disse: Éfata. Acabou-se. Glória a Deus. Jesus suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. E o desejo do meu coração hoje é que o nosso entendimento ele seja aberto. Amém, Jesus. Que nós possamos ouvir o Éfata de Jesus no dia de hoje e que nós tenhamos o nosso Parece que definitivamente tudo tem concorrido para que essa palavra não seja entregue, mas ela vai ser entregue sim em nome de Jesus, e eu creio que será bênção para todos que a puderem ouvir. Como eu disse antes, o grande Éfata que nós estamos necessitando é quanto à abertura dos nossos olhos e ouvidos espirituais para que nós possamos compreender as maravilhas da lei do Senhor. E hoje eu queria meditar um pouco nesse texto, esse texto tão rico, esse texto tão conhecido, que fala da cura de um surdo e gago. E uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é de compreenderem os modos do Senhor operar. Então, no episódio, Jesus tira esse homem do meio da multidão, ele é trazido a Jesus, e Jesus toca-lhe a língua com saliva, em seguida ergueu os olhos para o céu e suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. E os seus ouvidos foram abertos e tirado o empecilho da língua, fazendo com que ouvisse e falasse desembaraçadamente. Aleluia. Então eu tenho, ao longo desses anos, 33 anos mais precisamente, procurado me debruçar sobre a palavra do Senhor e mais precisamente observar as ações do Senhor através da vida de tantos servos de Deus ao longo da história, especialmente ainda mais o trato do Senhor com pessoas individuais. Isso me chama muito a atenção. Como o Senhor age de forma específica, singular com cada uma das pessoas. Então, determinados textos, ao serem lidos, ao serem descritos, eles nos transportam para a situação, e sem dúvida esse texto é um deles. E o que mais chama a minha atenção aqui são as múltiplas formas de agir de Deus. O Senhor curou tantos cegos, tantos coxos, tantos aleijados, Ele ressuscitou tantos mortos, Ele fez tantas maravilhas. E embora Ele tenha feito muitas curas a pessoas com o mesmo tipo de dificuldade, por exemplo, Ele curou muitos cegos, Ele fez isso de maneira absolutamente singular. Então, isso me chama a atenção. Então, quanta tolice humana há de achar que Ele age de um único modo.
embora haja uma pluralidade nos agires, as ações de Deus são sempre de maneira singular. Ele age em indivíduos com suas peculiaridades e necessidades específicas. Então, às vezes, o Senhor nos leva a orar de um modo por uma pessoa e de um outro modo por outra pessoa que tem praticamente o mesmo tipo de problema. Mas não é o mesmo tipo de problema, são pessoas diferentes, e isso conta. E eu queria tirar algumas reflexões, convidá-los a algumas reflexões a partir desse texto. E a primeira delas é o seguinte: ele curou tantos surdos e mudos, será que com todos ele usou o mesmo brado efatá e o recurso pouco convencional da saliva, que diga-se de passagem, nada higiênico? Será que foi assim que ele fez? Eu já ouvi tanta bobagem em relação a esse texto, tantas interpretações completamente equivocadas com relação a esse texto, que a gente possa olhar para o Mestre e ver como o Senhor é extremamente criativo nas suas ações. Em segundo lugar, ou segunda reflexão, só nos resta nos aquietar ante os agires pouco convencionais do Senhor. Ele tem seus métodos e sabe como tratar com cada um de nós. Só Ele sabe de que material é feito cada um dos nossos corações e a maneira de chegar até eles para a edificação, transformação e consertos. É curioso aqui que ele tira o homem da multidão e depois do milagre ordena-lhe que não divulgue o ocorrido, e quanto mais pedia, mais havia divulgação. E a gente para e se pergunta: como assim? Não era para falar? Um mudo e surdo que não conseguia ouvir ou falar, recebe o milagre desse porte e não deve falar nada. Aí vem a pergunta: será que todas as coisas que Deus faz por nós ou em nós devem ser faladas? Devem ser comunicadas ou não? Nem todas, segundo esse texto. Mas como é que eu vou saber? Pelas impressões do Espírito de Deus no nosso coração. Então, o mudo e surdo que não conseguia ouvir nem falar, esse sujeito ele devia estar ávido por falar, para se comunicar, para falar com as pessoas, ouvir os sons, e agora ele não podia falar, ele não podia dizer o que é que tinha acontecido com ele. Dá para entender isso? Não é para entender, é para obedecer. Em quarto lugar, ele tem feito esplendidamente tudo de maneira esplêndida. Essa foi a grande exclamação final daqueles que estavam ao seu redor. Na verdade, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não apenas esplendidamente, mas esplendidamente bem. Tudo que ele faz é perfeito. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Sua palavra, ela é provada. E continuam do mesmo jeito os agires esplêndidos e surpreendentes de Deus. Nós vamos ser surpreendidos com aquilo que o Senhor está preparando para nós. E eu glorifico o Senhor, eu exalto o nome dEle na beleza viva e gloriosa da sua santidade. Então talvez o grande milagre aqui seja exatamente esse abrir dos olhos para que compreendamos aquilo que Deus deseja fazer com cada um de nós. Então tudo ele tem feito de maneira esplêndida. Embora para alguns seres humanos, ou para todos os seres humanos limitados, seja impossível alcançar antecipadamente tanto os propósitos quanto as suas estratégias de ação, ele faz tudo esplendidamente bem. Então aguardemos, confiemos, esperemos, porque a obra está em curso. A obra não foi terminada em nenhum de nós. Nenhum de nós. Porque crente maduro se ocorre. E nós estamos todos aqui esperando que o Senhor opere maravilhosamente aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Quinta reflexão: fazer ousadas asseverações acerca de coisas das quais temos uma visão apenas superficial é tolice.
Aí me faz lembrar aquela história de vários cegos que foram trazidos para tocar um elefante, animal de grande porte, e cada um tocou na tromba, outro tocou na orelha, outro tocou no lombo do elefante, o outro nas patas, e cada um dava uma descrição da sua própria percepção. Os olhos deles estavam fechados para o todo e havia apenas a percepção do tato naquela pequena parte que eles tocavam. Então, será que não é isso que tem acontecido conosco? Talvez o grande efatar de que mais necessitamos seja quanto aos ouvidos e os olhos espirituais. Então, aquietemos-nos e deixemos papai trabalhar. Ele faz tudo de modo assombrosamente maravilhoso. Queria deixar 3 lições finais do texto que me chamaram a atenção de um modo especial. Primeira, Deus é criativo e surpreendente. Ouviu? Aquietemo-nos e deixemos que Ele haja ao seu modo e ao seu tempo. Não atropelemos etapas. Deixemos que o Senhor haja do modo como Ele tem que agir. Segundo lugar, segunda lição, embora haja uma pluralidade quanto aos seus agires, Ele age de maneira singular, respeitando as peculiaridades e as necessidades de cada indivíduo. Cada um é cada um. O que serve para mim não serve para você. Em terceiro lugar e último, Ele age esplendidamente bem em tudo. E nada, absolutamente nada, foge ao seu controle soberano. Então somente confiemos, esperemos e descansemos no Senhor, em nome de Jesus. Amém.